Boa noite, queridos alunos, tudo bem com vocês? Conforme eu havia prometido, eu tentarei gravar aulas, para vocês, para a gente não perder tanto assim do nosso conteúdo. E a nossa primeira aula será sobre literatura, tá? Que é a parte que eu mais gosto, então pretendo gravar aulas para vocês de literatura, falando dos períodos literários. A nossa primeira aula será sobre o trovadorismo. E eu pretendo dividir essa aula em 2 etapas, para o vídeo não ficar muito pesado aqui e eu conseguir compartilhar com vocês, tá? Então, nós vamos falar sobre o trovadorismo. Nesse momento eu quero convidar vocês a fazerem uma viagem no tempo comigo. Nós vamos voltar lá na Idade Média, no século XII, no período em que Portugal ainda estava no processo de formação nacional, e a língua falada naquele tempo, naquela época, século XII, era o galego-português. Então, na Idade Média, no século XII, ainda, período da escuridão, a Igreja Católica exercia um domínio absoluto sobre tudo e sobre todos também. Ela também detinha um controle absoluto sobre toda a produção cultural. E para vocês terem uma ideia, naquele tempo, apenas 2% da população europeia era alfabetizada. A leitura e a escrita estavam restritas aos mosteiros. Então, os monges copistas, eles reproduziam ou traduziam textos e trechos da Bíblia Sagrada, tá? E eles podiam reproduzir também, traduziam, obras dos filósofos da antiguidade. Então, eles traduziam a Bíblia, trechos da Bíblia, e também traduziam obras de filósofos da antiguidade, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Mas um detalhe, eles só podiam reproduzir textos que não representassem uma ameaça aos princípios impostos pela Igreja Católica. Essa postura servil perante Deus e a Igreja é denominada teocêntrica. Então, o teocentrismo é derivado do termo grego theos, Deus ou divindade. Se refere a uma visão de mundo cristã que afirma a perfeição e a superioridade de Deus. Então, Deus está no centro do universo. Deus, centro de todas as coisas, tá? E o ser humano inferior, ele é imperfeito e pecador, tá? Então, nesse período do século XII, no trovadorismo, vigia a consciência teocêntrica, tá? Guardem bem. Então, teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, Deus como centro do universo e o homem imperfeito e pecador. Nesse período, os nobres romanos começaram a se afastar das grandes cidades, levando consigo camponeses. Esses nobres tornaram-se grandes proprietários de terras, os senhores feudais, também chamados de vassalos ou suzeranos. Então, estamos na época também do feudalismo. Feudo é igual a uma porção de terra, de aproximadamente 200 ou 300 hectares. Os senhores feudais exerciam poder político sobre as demais classes sociais. Uma pequena corte passou a se reunir em torno do senhor feudal. Essa parcela de pessoas, que passaram a se reunir em torno do senhor feudal, dela faziam parte membros empobrecidos da nobreza, então a classe mais baixa da nobreza, cavaleiros, camponeses livres e camponeses servos. Então havia a parte de camponeses que era livre e a parte que era serva, que era escrava. Eles estavam unidos por uma relação de dependência pessoal ao senhor feudal. Essa relação de dependência era chamada de vassalagem, tá? Então, os vassalos ofereciam ao senhor, o suzerano, fidelidade e trabalho. Então, eles moravam ali, e eles produziam, e parte, daquilo que eles produziam, eles pegavam uma porção para eles, para a subsistência deles.
O restante eles davam ao senhor feudal, tá? Então eles, além da fidelidade, né, eles ofereciam trabalho, né? Eles produziam ali, né, para o senhor feudal, tá? Em troca dessa fidelidade e desse trabalho, o senhor feudal, em troca, dava para eles proteção e permissão para que eles pudessem viver ali naquela porção de terra, tá? As redes de vassalagem estendiam-se por várias regiões, então várias regiões, era como se fossem bairros ou cidades, né, para a gente poder entender. Então ficava ali o senhor feudal no seu castelo e essas pessoas, cavaleiros, servos, camponeses, né, reunidos em volta aí desse castelo, tá? Como se fosse aí uma cidade. E o rei era o suzerano mais poderoso. Então existia o rei que ditava as ordens, esse rei estava acima dos outros senhores feudais, tá? Dos outros suzeranos. Os senhores feudais eram nobres que viveram na época da Idade Média. Possuíam muito poder político, militar e também econômico. Eles eram proprietários dos feudos e possuíam muitos servos trabalhando para ele. Eles cobravam vários impostos e taxas desses servos pela utilização das terras do feudo. Então, além dos servos, né, além dos que viviam ali, entregarem para ele trabalho, entregarem para ele parte da produção, ainda pagavam impostos e taxas, tá? Então, os senhores feudais viviam em seus castelos fortificados e eram protegidos pelos cavaleiros que moravam também ali, ao redor dele, que serviam a ele. Então, nesse reduto aí, né, em que ele vivia no seu castelo, os senhores feudais é que faziam e aplicavam as suas leis, tá? As leis que eles produziam nos seus próprios domínios, tá? E o rei, é claro, tinha lá também o feudo dele, tá? E mandava em todos esses outros senhores feudais. Então, eu vou falar para vocês mais ou menos a pirâmide de classe social daquela época, tá? Na primeira escala, viviam os soldados rasos, os camponeses livres e também os camponeses que eram servos, tá? Num patamar acima, estavam os cavaleiros nobres, os senhores feudais, os bispos, os monges, né, dos mosteiros, os monges copistas. Num patamar acima estavam os cardeais e o papa, líder da Igreja Católica ali, que dominava, que mandava sobre tudo, tá? E acima estava o rei, que mandava ali nos senhores feudais de toda aquela região, tá? E no caso a gente está falando de Portugal, no processo de formação, tinha um rei que mandava ali, em todos os senhores feudais ali. O período das grandes conquistas na Europa, no século XII, já havia terminado. Então vamos lembrar aqui das grandes cruzadas, comandadas pela Igreja Católica e pelo rei. Então os cavaleiros, né, conquistadores, nas cruzadas, eles saíam em batalha, conquistando terras, conquistando territórios, e essas terras passavam a pertencer na igreja e ao rei ali, tá? Mas, né, nesse final do século XII aí, já estava terminando isso, essa parte de grandes conquistas das cruzadas. Com isso, os cavaleiros conquistadores perderam a sua função social. E, por conta disso, houve então uma idealização de um código de comportamento amoroso, conhecido como amor cortês. O servilismo dos vassalos ao seu suzerano e dos fiéis a Deus dá origem ao princípio básico da literatura medieval, a afirmação da total submissão de um trovador à sua dama, no caso da poesia, ou de um cavaleiro à sua donzela, no caso das novelas de cavalaria. Então, nós vemos aqui na literatura uma reprodução dessa relação de vassalagem, tá? Em que a dama representa o senhor feudal, está acima.
E o trovador e o cavaleiro, eles representam o servo, tá? Os vassalos. Então, a relação de vassalagem nessa literatura medieval, tá? Nas cantigas e nas novelas de cavalaria. Então, o Código do Amor Cortês nada mais é do que louvor às damas. Quem idealizou o amor cortês foi Guilherme IX, nobre e senhor de um dos mais poderosos feudos da Europa. Os senhores feudais promoviam atividades artísticas em suas cortes, tá? Ali nos seus castelos, nos seus feudos. E nessas atividades artísticas se exibiam jograis em que participavam recitadores, cantores e músicos ambulantes. As cantigas apresentadas pelos jograis eram compostas por nobres que se denominavam trovadores. Trovador era quem praticava a arte de trovar, cantar trovas, poetar, exprimir-se por meio de cantigas. Então, o trovador era um nobre que compunha, né, esse poema aí cantado. Esse tipo de literatura era oral e voltada para o deleite de homens e mulheres da nobreza, apresentado ali nos castelos, tá, dos senhores feudais. Havia interação entre o trovador e seu público. A corte julgava o comportamento social do trovador e da dama, a quem ele dirigia seus galanteios. Então, o trovador ia lá expor, né, cantar a sua poesia para uma dama. E toda a corte estava assistindo essa apresentação e julgando o comportamento do trovador e da dama, para ver se eles estavam seguindo corretamente, né, o código do amor cortês. A função da dama era reconhecer e recompensar o trovador que cumprisse todas as regras do amor cortês. Mas se a dama achasse que ele não foi bem, né, ela iria reprová-lo, tá? E se ela não recompensasse esse trovador, o trovador ele tinha o direito de denunciá-la publicamente através das cantigas satíricas, que nós veremos na segunda etapa da nossa aula, tá? Agora, os outros trovadores que iriam se apresentar também poderiam julgar o comportamento do trovador, tá? E poderiam censurar se achassem que ele não teve um comportamento adequado, tá? Se achassem que ele não seguiu corretamente as regras do amor cortês. Então, poderiam denunciá-lo também através das cantigas satíricas. As regras do amor cortês. Então, segundo o Código do Amor Cortês, um trovador deveria expressar seus elogios e súplicas a uma mulher da nobreza, casada, que tivesse uma posição social reconhecida. Então, no trovadorismo, a mulher era a senhora e o homem era o seu servidor, reproduzindo então a relação de vassalagem em relação ao senhor feudal, tá? Então, era um amor praticamente impossível, né? Porque ela era dama, ela era casada. Então, esse amor nunca vai se concretizar, né? Conforme a gente vai ver na segunda etapa, tá? Estudando as cantigas de amor. Esse tratado do amor cortês foi escrito no final do século XII por André Capelão, e eu vou ler algumas das regras desse tratado. O amor sempre abandona o domicílio da avareza. A conquista fácil torna o amor sem valor. A conquista difícil dá-lhe o apreço. Todo amante deve empalidecer em presença da amante. Só a virtude torna alguém digno de ser amado. Quem é atormentado por cuidados de amor, come menos e dorme pouco. O marco inicial do trovadorismo, que nós temos conhecimento, é a Cantiga da Ribeirinha, também conhecida por Cantiga da Guarvaia. Essa cantiga foi escrita por Paio Soares de Taveirós no ano de 1189, no idioma galego-português.
Eu vou ler um pedacinho dessa cantiga da Ribeirinha ou cantiga da Guarvaia para vocês conhecerem. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai, porque morro por vós e ai, minha senhora, alva de pele rosada. Quereis que vos retrate quando eu vos vi sem manto, maldito o dia que me levantei e não vos vi feia. Na lírica medieval, os trovadores eram os artistas de origem nobre, que compunham e cantavam com acompanhamento de instrumentos musicais, essas cantigas, poesias cantadas. Os instrumentos musicais que acompanhavam eram instrumentos medievais, que já não existem mais, tá? Como a flauta, a lira, a cítara. Essas cantigas eram manuscritas e reunidas em livros, conhecidos como cancioneiros. Nós temos conhecimento de apenas 3 cancioneiros. São eles o cancioneiro da biblioteca, o cancioneiro da ajuda e o cancioneiro da Vaticana. Os trovadores de maior destaque na lírica galego-portuguesa são Dom Duarte, Dom Diniz, Paio Soares de Taveirós, João Garcia de Guilhade, Aires Nunes e Meendino. No trovadorismo galego-português, as cantigas são divididas em satíricas, que se dividem em cantigas de maldizer e cantigas de escárnio, e cantigas líricas, que por sua vez se dividem em cantigas de amor e cantigas de amigo. Eu vou parar por aqui. Na segunda etapa da nossa aula, nós veremos as cantigas e entenderemos como funciona essa poesia oral, essa poesia que era cantada acompanhada de instrumentos medievais. No mais, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira etapa de aula, que vocês tenham entendido. Eu vou mandar os slides para que vocês possam acompanhar a minha fala seguindo os slides dessa aula. Se tiverem dúvida, eu peço que vocês escrevam, abaixo aqui, ou me chamem no nosso grupo de estudos, que eu estarei respondendo todas as dúvidas de vocês, tá? No mais, um grande beijo!